Estamos aqui na convenção do PMB e PT com o ex-prefeito municipal de Vacaria, José Aquino Suzinho, hoje já homologado candidato para essa aliança. Suzinho, agora, essa nova realidade, Suzinho, agora tu novamente vem com uma oposição novamente. Já foi em 2004, hoje tu vem novamente em 2012, uma outra perspectiva agora, contra o PT, né, que foi teu aliado no passado. Como que se vai se dar hoje essa disputa aí nesse quadro próximo? Bom, na realidade, o que nós temos que fazer é um plano para ter propostas e fazer toda uma campanha propositiva. O que é que a cidade precisa para crescer, para se desenvolver? O que é que a cidade precisa para propiciar aos cidadãos de Vacaria mais bem-estar? E aí entra a questão da saúde, da educação, a questão da infraestrutura, a questão do emprego. Então, nós vamos fazer esse trabalho. E a nossa, digamos, toda a nossa postura vai ser essa, vai ser demonstrar que é possível fazer mais e fazer melhor. A questão que levantou o teu discurso da Casa do Povo, acho que foi um esclarecimento muito importante, que a comunidade, eu acho que não sabia, quando viu os passos, né? Porque foi muito bem lembrado aqui na convenção a falta de uma lembrança ao fundador, que foi o Dr. Marcos Columbini. Todo esse trâmite, a questão das carnes animais, que fez uma explicação didática. Essa questão, Suzinho, que o PT está se apossando dessas obras, que foram iniciativas tuas, que a gente está vendo aqui no teu plano de governo, que nós estamos no resumo geral das realizações, como tu vê essa questão que o PT se apropria, que é uma prática já natural do PT, de se apropriar dos feitos de outros administradores, até da própria história, eles sempre começam a história. Como está vendo isso? Com relação à Casa do Povo, a minha manifestação foi no sentido de que no evento da sexta-feira à noite foi suprimida uma parte da história. Eu acredito o seguinte, aliás, o meu comportamento tem sido este. Quando eu era prefeito e chegava uma emenda de algum deputado, na inauguração do objeto da emenda, o deputado era convidado. O seu ato fosse um outro deputado, Marterno, qualquer um que mandou o recurso para a nossa cidade. E eu acho que a gente tem que sempre atribuir o mérito a quem tem. Então, eu não quero tirar o mérito do atual prefeito no fato de ele ter, usando a Lei Rouanet, conseguido os recursos da Petrobras, da Eletrobras, o mérito é dele. Não quero tirar o mérito do Paulo Ossani, que foi o condutor de todo o projeto da restauração, da execução da restauração, da contratação, da gestão do recurso. Não, cada um o seu mérito. O que eu achei muito estranho foi, no evento, ter suprimido a parte que é importante no processo de restauração da Casa do Povo. Bom, primeiro, a referência ao Columbini foi pequena. Eu acho que o Columbini, embora não tenha conseguido concluir a Casa do Povo, e embora não tenha conseguido a assinatura do projeto do Oscar Niemeyer, ele conseguiu o projeto, realmente o projeto é do Oscar Niemeyer, e trabalhou para entregar essa Casa do Povo para a população. No caso, o período que foi suprimido no relato, que é de 98 a 2009, como se não existisse, aconteceu a coisa mais importante que marcou a diferença na condução do país. Por quê? Quando o Pegoraro tentou recuperar a Casa do Povo, ele não conseguiu, as pessoas não conseguiram, não puderam aportar recursos, porque precisava da planta assinada pelo Niemeyer, que é o que dá valor para a obra. Essa obra só tem esse valor porque tem a assinatura dos Oscar Niemeyer, senão ela não tem valor. E é o que acontecia, ela não tinha valor, logo quem chegava para propor uma restauração queria uma obra de valor arquitetônico do nome dos Oscar Niemeyer. O que é que nós fizemos? Nós
Antes de assumir a prefeitura, ou seja, em novembro de 2004, começamos as gestões para conseguir essa assinatura. Eu, pessoalmente, fui ao Rio buscar um contato com Oscar Niemeyer. No primeiro contato com o escritório do Oscar Niemeyer, estava Jair Valério e a Ana Elisa, expus toda a nossa preocupação com a imagem que esta obra significava para a cidade, uma ferida dentro da cidade, alguma coisa, um monumento que podia ser um monumento ao desperdício, porque não estava tendo uso, estava ameaçada de demolição até. E para o nome do Oscar Niemeyer também era um problema. Então nós propusemos isso, falamos isso para o escritório dele, porém Oscar Niemeyer, na primeira reação a um contato nosso, disse o seguinte, ó, de vacaria não quero nem ouvir falar. Então eu tive que fazer todo um trabalho para mudar essa postura do Oscar Niemeyer, através então de mostrar a ele, né, que essas coisas não podiam continuar assim. Não demorou 15 dias, me ligaram do Rio dizendo, olha, o velho quer te ver. E eu fui novamente ao Rio. E aí fiquei conversando com o Niemeyer e acho que eu estava tão entusiasmado com o negócio que o velho se entusiasmou também com a ideia. E se comprometeu naquela época de mandar alguém olhar a obra para ver se ela realmente correspondia ao que ele tinha imaginado, que ele tinha desenhado, e se ela tinha condições de ser adaptada para os novos tempos, e se comprometeu a fazer um projeto, novamente adequar o projeto, alterar o projeto, modernizar, e então isso tudo sem custo. E foi o que ele fez no primeiro semestre de 2005. Jair Varela esteve aqui, foi feita a vistoria, e tudo então culminou numa assinatura de uma planta. Neste momento é que a gente pôde conduzir, antes disso era impossível. Então este marco precisa ser salientado, o marco da assinatura, do reconhecimento do Niemeyer daquela obra como obra dele. Claro, depois disso nós pudemos então promover o tombamento, que ela foi tombada como um patrimônio histórico do Estado, primeiro do município e depois do Estado, mas foi tombada como projeto, quer dizer, ela tombada a obra do jeito que estava, mas já com as adequações do projeto, ela está lá, tombada já, mudando a sua estrutura naquilo que cabia, um arredondamento no palco central e algumas outras coisas que foram adequadas. Depois disso nós conseguimos aprovar a Lei Rouanet. Bom, a Lei Rouanet só podia ser aprovada se a obra tivesse um valor, e o valor dela o que era? Uma assinatura do Oscar Niemeyer. Então isso é que a gente não pode suprimir na história. A história, ela existiu, foi assim, e eu acho que suprimir isso aí só pode ser fruto de uma avaliação de um momento político, né, onde se precisa desprestigiar alguém que está concorrendo. Suzy, uma pergunta que a gente nunca conseguiu fazer para ti até, e a gente sabe que hoje foi um dos maiores líderes do Partido dos Trabalhadores, que é o Romeu Biazuz, que está fora hoje desse processo todo, e a gente até nunca perguntou para ti qual foi a contribuição do Romeu, assim, com o vice, que nos pareceu assim, que o Romeu deu uma contribuição boa até no período, porque o PT esteve como vice, a contribuição me parece que foi boa. Não sei se como é que foi a avaliação tua, assim, o PT como teu vice naquela época, naquele período? O Romeu Biazuz é uma figura humana muito bonita. Ele tem posicionamentos, vamos chamar assim, radicais às vezes, mas eu entendo assim que o radicalismo do Romeu Biazuz é um radicalismo puro, ele é um idealista. Então, na nossa administração, muitas coisas aconteceram porque ele chegou e foi bancando. E realmente, eu me senti em alguns momentos pressionado pelo Romeu Biazuz, mas uma pressão bonita, uma pressão querendo o crescimento. Então, mesmo que a gente tenha tido, em algum momento, naquela época, algumas dificuldades no relacionamento, no conjunto, nós tivemos um crescimento muito bom. Tanto é que hoje o Romeu é um dos meus grandes amigos, o Romeu Biazuz é um dos meus grandes amigos, e a gente discute política também. Voltando novamente, Suzy,
aspecto PT, desculpe, não o meu. Prefeito Eloy, a gente tem uma avaliação de... Claro que está um pouco fora de Vacaria, estão vivendo mais na administração de Caxias do Sul, mas nós que estamos mais na aldeia, como diz o ditado, nos parece assim que o prefeito Eloy ele é coordenado pelo deputado federal Henrique Fontana. Nos parece muito, ele vem com uma determinação muito de Brasília, assim. Não sei se até essa forma, essa prática assim de estar se dando, até o deputado Abel colocou muito bem, o seu vice, a questão da compra de setores da mídia, compra de parlamentares. Me parece muito assim aquela prática que o Lula teve muito. Me parece, não sei se o presidente Dilma parece que não está tendo essa prática, mas que o seu antecessor teve, né? Com relação ao deputado Fontana, quando eu era prefeito, ele nos ajudou, inclusive, até abrir portas em Brasília. Eu não posso negar esse empenho dele. Eu acho que a gente, sempre digo isso, a gente tem que dar o mérito a quem tem. Então, não vou eu agora fazer como fizeram comigo, né, de negar o mérito que tem o Fontana. Tem o mérito. Agora, com relação às práticas gerais do PT, tem algumas coisas que eu estou ficando preocupado, porque é uma prática de perpetuação no poder que eu tenho assim, receios, assim, porque nós trabalhamos tanto por um pluralismo partidário, por uma necessidade da gente ir se renovando, para a gente ir alterando, para a gente ir vivendo novos tempos com respeito a todas as posições, né? Eu acho que a prática da cooptação, ou seja, de fazer com que todo mundo chegue no pensamento único, eu acho que é uma prática contrária aos interesses da democracia. Neste sentido, eu lamento que seja este o caminho que o PT esteja seguindo. É que o Hugo Chávez fez, que o Fidel Castro fez, né? É uma prática assim que a gente tem observado, né? Mas o plano de governo, Suzinho, que está pensando, vai seguir mais ou menos essas diretrizes, ou tu vai aperfeiçoar mais com a discussão com o PP? Como vai se dar? Isso é uma luz, né? Claro que ainda está prematura ainda hoje, com a jogada das candidaturas, mas como é que está vendo assim, essa vacaria que está planejando junto com o Francisco Apio? Não, nós já trabalhamos uma coisa nisso, porque na verdade, desde o momento em que a gente começou a pensar em assumir essa candidatura, nós começamos a pensar nos problemas da cidade. E tem coisas que são, vamos assim, aparentes, né? E que algumas delas já eram assim antigas. Por exemplo, quando nós abrimos aquela Campos Sales naquela época, era abrir a Campos Sales e tinha continuação, que era um viaduto que foi inviabilizado na época por um problema, digamos assim, de um posicionamento jurídico externo à prefeitura, não por questão nossa, né? Mas tem coisas que a gente vê, por exemplo, que estão piorando. Por exemplo, quando nós pensamos no anel viário central, era para tirar o trânsito da área central. Agora, essa administração implantou um alargamento de calçadas na Ramiro Barcelos, que eu não vou questionar o alargamento da calçada, só que ele estreitou o fluxo da Ramiro e ao mesmo tempo inverteram o sentido de fluxo de uma quadra da 15 de novembro, que seria a alternativa, ou seja, se criou um complicador do trânsito de quem vem lá da Brigada Militar de São Francisco em direção ao resto da Avenida Moreira Paz. Quer dizer, porque nós precisamos de pensar alternativas para esse problema. Nós temos diversas coisas já propostas para melhorar este problema da 285, porque a 285 hoje, ela congestiona para os dois lados e na Júlio de Castilho também. E a nossa primeira proposta são alternativas que, inclusive já desenhadas, né? E não são coisas assim que desenhamos numa semana, não. E são coisas pensadas há tempo, só que não aconteceram, não se evoluiu, né, nessas propostas, né? O que nós queremos fazer, nós precisamos resolver o problema do trânsito na 285, onde
hoje para Cruzado em determinados momentos é uma novela. Então essas coisas estão no nosso projeto, mas mais do que isso a gente tem que começar assim, olha, é na saúde, é na educação. Na educação, por exemplo, eu não lembro de ter ouvido falar de falta de material no governo do Mesari, no governo do Pecoraro, no governo da nossa administração. E neste governo a gente ouve falta de material nas escolas. Aliás, coisas estranhas até, por exemplo, às vezes falta lápis na escola, vai um caminhão levar uma caixa de 144 lápis, essas coisas não podem acontecer, né? Isso é falta de gestão. Então o que nós queremos? Nós temos que ter competência e seriedade na administração, é isso que a gente quer, mostrar um plano de governo com seriedade, com competência e fazer diferença na cidade. Valeu então.